Eu descobri que meu marido estava sendo sustentado pela véia que eu fazia faxina na casa dela. Descobri, mas eu falei, ah é? Não tem problema não, queridos, tá tudo certo. Eu e meu marido, humildes, né, juntamos nossos trapinhos e fomos morar juntos. Eu tava fazendo faxina na casa dos outros para poder fazer extra. Eu fazia estágio. Então, para poder complementar, porque eu tava fazendo faculdade, e aí eu fazia estágio, e para complementar eu fazia faxina, porque o dinheiro do estágio era muito pouco. Meu marido também trabalhava de CLT, também não ganhava muito, então assim, a gente precisava se sustentar, tinha minha faculdade. Então assim, a gente era dívida em cima de dívida, eu comecei a dar faxina. E aí eu comecei a ir em condomínio, oferecendo meu trabalho, mostrando meu serviço, não sei o quê, e fui pegando ali vários e vários clientes. E aí um foi indicando pro outro, até que eu peguei uma senhorinha não, né? Vamos botar uma senhora muito inteira, bonita até, mas já era de idade já. Que ela morava numa casa muito grande e ela tinha muito dinheiro. Era numa área nobre onde a gente morava, sabe? Eu ia lá pros Cafundel do Juda, porque eu morava na Baixada, sabe? Na periferia, pra poder dar faxina na casa dela. Mas eu ia porque ela pagava um dinheiro bom. E era semanalmente, então toda semana eu ia na casa dela pra poder dar essa faxina e ela pagava diária, assim, gente, um valor muito, muito bom mesmo. Até que meu marido, com muito custo, ele conseguiu financiar um carro. Gente, muito custo mesmo. Tipo assim, pensa numa dificuldade absurda. Ele conseguiu financiar um carro e aí um belo dia ele foi me levar na casa dessa senhora que era um pouco longe. Um dia, ele me levou um dia e foi o suficiente pra eu tomar um chifre, só que eu não sabia de nada, obviamente. E aí, do nada, desde aquele dia, meu marido começou a aparecer com umas coisas que nós não tínhamos dinheiro pra comprar. Ele quitou o carro, falou pra mim que pegou um empréstimo e quitou o carro. Ele começou a aparecer com cordão, com pulseira, com roupa, perfume. E eu tava olhando pra cara dele assim, sem entender. A gente cheio de dívida, eu dando faxina pra poder ajudar na diária. E ele falando pra mim que ele tinha pegado um cartão de crédito com um limite alto. E eu não achava esse cartão de crédito de jeito nenhum. Até que eu desconfiei. Falei, vou olhar o celular dele pra poder ver o que aconteceu. Quando eu peguei o telefone dele, eu descobri tudo. Só que isso não era o pior. Quando eu peguei o telefone dele, eu descobri que ele estava de caso com uma velhinha que eu limpava a casa. Vocês acreditam nisso, gente? Eu não sei como, e pior, foi ela que foi atrás dele, porque tinha conversa lá desde o início. Eu não mexia no telefone dele, né? Eu tinha acesso, mas eu não, sei lá, eu não tinha tempo, gente. Eu fazia faculdade, fazia estágio, trabalhava igual uma chifruda, literalmente, dando faxina, não sei o que, eu não tinha tempo pra poder, sabe, ficar futucando na vida de que não era minha, entendeu? Então, assim, eu queria um parceiro, eu não queria um filho pra eu poder ficar vigiando ele. E ao mesmo tempo eu comecei a notar que essa senhorinha, ela tava sendo meio hostil comigo, sabe? Assim, me tratando meio mal, tava meio esquisito, olhava pra mim com um deboche que antes não tinha. E eu não tava entendendo por quê. E juntou com isso dele tá aparecendo com um monte de coisa, peguei o telefone dele e descobri. Ela foi atrás dele, ofereceu dinheiro, e não era pouco dinheiro não, tá, gente? Ela dava muito dinheiro pra ele. Piquezinho em cima de piquezinho, era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu falei, ah, é? Então, tá bom, então. Porque o meu marido, ele era meio assim, inocente pra algumas coisas relacionadas à tecnologia. Não vou dizer ignorante, não, mas bem inocente. Eu falei, não tem problema, não. Então, ela tá sustentando ele, então agora ela vai sustentar nós dois. O que é que eu fiz? Criei um fake com uma foto de uma mulher bem bonita. Comecei a seguir meu Jurandir e comecei a curtir as coisas dele. Eu criei o fake todinho, né? Várias fotos, não sei o quê. Comecei a curtir as coisas dele, comecei a comentar uns stories aqui, umas coisinhas ali, e ele foi caindo. Aos poucos eu pedi o número dele, sim. Eu botei outro chip no meu telefone, que meu telefone era de 2 chips. Comecei a conversar com ele o tempo todo. Fui criando ali uma ilusão, mandava áudio, disfarçando a voz, ele nem associava. E ali eu comecei a contar miséria, falando que eu tava passando, né, por situações difíceis, mandava foto pra ele. Ai, eu mandava um monte de coisa. Esse fake, essa foto desse fake meu, era amiga de uma amiga minha, que também era minha amiga. E aí, quando eu contei pra ela, ela acabou, assim, ó, você não me metendo em confusão e eu não tendo que te mandar foto sem vestes, tu pode usar minha foto, não tem problema. Ele não conhecia. Então eu usava, às vezes eu pedia foto pra ela, manda foto assim, manda foto assada, não sei o quê. Não sendo sem vestes, ela mandava. E aí eu iludindo ele, ele me mandando Pix, não sei o quê, eu cadastrei uma chave aleatória, e ele me mandando, não sei o quê, tudo eu pedia dinheiro. Então acabava que eu de noite olhava o celular dele, via
o quanto de dinheiro que a velha tava mandando. E aí eu pegava e pedia basicamente o mesmo valor. Às vezes eu deixava, tipo assim, gente, R$100 pra ele, sabe? E ele me mandava completamente apaixonado, perguntando quando a gente ia se ver, que não sei o quê. E eu iludindo ele, tomando todo o dinheiro dele. Então, basicamente, quanto mais dinheiro ele pedia a velha, mais dinheiro eu pedia a ele. E nisso, ele tava me sustentando, sendo que a velha tava sustentando ele e ela me sustentando por tabelinha. Até que um belo dia, eu cheguei lá pra poder dar a faxina. E quem que estava lá? O filho dela. Eu não sabia que ela tinha filho. Esse filho tinha ido visitar ela do nada. E era um menino assim. Ele não era velho, mas também não era novo. Vamos supor, sei lá, tinha os meus 22 anos, 21. Ele devia ter, sei lá, 19. Não era tão mais novo que eu, assim. Mas eu vi que ele me deu uma olhada. Aí eu falei assim, já estou me vingando do meu marido e dela por tabelinha. Mas agora eu vou bater mais onde dói. Já que ela foi mexer com meu marido, eu vou mexer com o marido dela. Com o filho dela. Porque marido ela não tinha. Comecei a dar uns sorrisinhos assim pro filho dela. Na outra semana eu fui lá, ele tava lá de novo. E aí ele perguntou pra mim se eu podia dar um número de telefone pra ele. Eu passei. Ali eu comecei a iludir o menino. Gente, eu era craque em iludir as pessoas. Comecei a iludir o menino, comecei a conversar com ele. E não sei o que, a gente saiu pra tomar um sorvetinho. Ele perguntou pra mim se eu era casada. Eu falei que sim. Aí o que eu fiz? Contei toda uma história triste do meu casamento. Falei todas as coisas que meu marido fazia comigo, que ele não me valorizava, que eu era muito sofrido e tal. Contei toda uma história triste. Ele foi caindo, sabe? Inocente, bobinho. Ele foi ficando assim com pena, falando que era pra eu largar ele pra ficar largar meu marido pra ficar com ele, que ele ia me assumir, que ele tinha muito dinheiro, que ele tava apaixonado, que a gente ia poder ficar junto, que não sei o quê. E eu assim, as coisas não funcionam assim, querido. Mucilãozinho. E aí, iludindo ele, passei mais ou menos. Ele, só pra vocês terem uma ideia, ele morava fora. Ele voltou pra ficar morando com a mãe, porque ele tava ficando comigo. E nisso eu fui iludindo ele, pegando o dinheiro da velha que achava que tava sustentando meu marido, que tava sustentando um fake. Eu fui fazendo aquele bololô, até que eu realmente decidi largar o meu marido pra poder ficar com o mucilão. Larguei o meu marido, falei pra ele que eu não queria mais, que não tava dando mais certo, que eu queria me separar, não sei o quê, e larguei dele. Só que quando eu larguei dele, ele cagou e andou. Por quê? Ele tava sendo sustentado pela velha. E tinha um fake, que ele era completamente apaixonado, que no caso era eu, que ele lutava para poder ver, e eu ficava enrolando, mandava vídeo falando o nome dele. Então, assim, ele realmente não desconfiava que era um fake, porque realmente era amiga da minha amiga. Então eu mandava, grava um vídeo falando o nome dele, não sei o que e tal, não sei o que. Ela gravava. Então, assim, ele realmente não desconfiava e achava que eu realmente não tava vendo ver ele, porque eu morava em outro estado, tudo com, né, faculdade, complicações, e ele tava me esperando. Então ele saiu da nossa casa, a que a gente tinha alugado, voltou pra casa dos pais dele, e aí o mucilão começou a frequentar a minha casa. Só que a gente começou a ter um relacionamento meio assim, segredo. E o meu marido, ex-marido, sustentando a fake, que no caso era eu, que era a velha. No fim, eu falei pra ele que não queria mais ter um relacionamento em segredo. Nós nos assumimos. Ele me levou pra poder almoçar lá na casa da mãe dele. A mãe dele teve que me aturar. Agora que eu, como namorada do filho dela, parei de dar faxina. Obviamente, ela não gosta de mim, não faz questão de esconder isso, mas o meu querido namorado fala que não vai deixar de ficar comigo por causa disso, que não sei o que. Ela teve que entender, porque ele é o único filho dela, ela não quer perder o filho. Vive numa constante competição pra ver se ganha mais atenção do filho do que eu. Tanto que ela parou de ficar com meu ex-marido, que meu ex-marido parou de me sustentar no fake. E aí, o que eu fiz? Bloqueei ele de tudo, porque ele não tava mais me mandando dinheiro, porque ele não tinha mais dinheiro da velha, que não tava mais ficando com ele. E no fim, eu contei tanto pra ele quanto pra velha, que eu já sabia de tudo que tava acontecendo. E contei pra ele que ele me sustentou durante todos esses meses e que, na verdade, eu era o fake. E é isso, no fim, eu fiquei com o mucilão. A minha sogra, querida, tem que me aturar. E aí, eu entrei pra família. Vocês acreditam que uma mulher entrou dentro do meu pet shop pra poder bater na minha funcionária? Não, e o pior foi pelo motivo mais estúpido do mundo, mas eu mostrei pra ela como é que ela bate na minha funcionária. Eu sou veterinária, né? E eu sempre amei animais, sempre. E aí o meu sonho era abrir um pet shop, mas que desse banho, tosa, com veterinário. E foi assim que eu fiz. Era tudo divididinho, bonitinho e tal. Mas aquilo ali pra mim era a minha vida. Então eu tinha os meus funcionários como uma família. E era um sucesso. Onde eu morava, todo mundo colocava os bichinhos pra poder tomar banho ali, não sei o que. Eu não era o único, mas eu era o predileto. Até que um belo dia mudou uma mulher lá pra cidade, que todo mundo falava que ela era meio nariz em pé, sabe? Todo mundo falava que ela era muito nariz em pé, mas até aí, gente, eu não conhecia ela virou assunto na cidade, porque a cidade é pequena, né? As pessoas comentam mesmo. Até que um belo dia, ela simplesmente levou o cachorro dela pra poder tomar banho lá no meu pet shop.
Ela mandou mensagem, exigiu falar comigo, que era a dona, tá? Porque eu tava sempre lá atendendo. Ela exigiu falar comigo pra poder colocar o cachorro dela pra tomar banho. Mas tudo bem, isso não acontecia. Mas como eu já sabia que ela era meio nariz em pé, eu falei, cliente, né? A gente tem que saber lidar. Peguei, passaram o telefone pra mim, respondi as mensagens dela. Ela começou a falar que o cachorro dela era que nem gente, que tinha que ser muito bem cuidado, que não queria que maltratassem, que não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa. E aí eu falei pra ela que eu era apaixonada por animais, por pet e afins, e que lá era tudo muito certo, muito bem cuidado. Eram os melhores produtos, tudo da melhor qualidade pra qualidade do pet, sabe? Tudo, expliquei tudo bonitinho, que ela podia ficar bem tranquila, que ela podia mandar o cachorro dela. E aí ela falou pra mim que o motorista dela ia levar o cachorro dela, e eu falei que tudo bem. O cara levou o cachorro, demos banho, tosa, do jeito que ela pediu, bonitinho, e mandamos o cachorro de volta. Não deu 1 hora que o cachorro foi, a mulher voltou. Quando ela voltou, ela já foi pra cima da minha funcionária, que tava dando banho tosa em outro cachorro. Ela saiu entrando com tudo e começou a agredir a minha funcionária. Eu sabia que ela era nariz em pé, eu só não sabia que ela era doida. Obviamente que ela saiu invadindo o meu pet shop, né? As funcionárias começaram a gritar, tentando impedir ela, mas, gente, ela tinha uma força que devia ser absurdo. A mulher foi pra cima da minha funcionária, começou a agredir minha funcionária, virou aquela confusão. Eu tava atendendo, escutei aquela gritaria e eu saí desesperada. Porque, assim, não era normal um negócio desse, meus funcionários tudo gritando. Eu saí, minha filha, desesperada. Quando eu cheguei lá na sala do banho e tosa, a mulher que era dona do bicho, que tinha acabado de levar, tava com tudo em cima da minha funcionária, falando que ia mostrar pra minha funcionária, que não sei o que. Gente, olha, me desculpa, eu sei que às vezes a gente tem que ser profissional, mas quando eu vi aquela mulher batendo na minha funcionária, que trabalhava comigo há anos, eu peguei ela pelo cabelo, eu não quis nem saber o que tava acontecendo. Eu peguei ela pelo cabelo e saí puxando ela, joguei ela no canto da parede, que ela bateu assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí quando ela viu que eu era mais doida que ela, que um remédio pra um doido é um doido e meio, ela baixou a crista dela. E aí ela começou a falar que o cachorro dela chegou em casa falando pra ela... Ela falou isso, gente, que o cachorro dela chegou em casa falando com ela que ele tinha tomado banho e que a moça que deu banho nele não tinha usado luva para poder dar banho nele. E por isso ela tinha ido lá. Porque como que a minha funcionária ousava tocar no cachorro dela sem as luvas? Porque ela queria que todos os procedimentos tivessem sido feitos com luva. Primeiro que ela não falou isso, porque ela falou comigo, ela só ficou falando que era igual gente, que tinha que cuidar, que não sei o que lá. E outro, o cachorro dela fala? O cachorro de vocês fala? Eu nunca vi dessa espécie, não. Eu falei, ué. Aí eu já olhei pra cara dela e falei, engraçado. Eu tenho isso aqui há anos. Já atendi tudo quanto é tipo de bicho. Eu nunca vi um que falava. Menina, que loucura. O teu é diferenciado, né? Aí ela falou que o cachorro dela tinha contado pra ela que era pra eu poder não ficar me fazendo de sonsa. Começou a rodar igual um Blade pra tentar quebrar todo o meu estabelecimento. O meu consultório. Olha, gente, eu fui dando naquela mulher, dando. E não mandei ligar pra polícia, não, tá? Eu mandei ligar pra uma clínica psiquiátrica que tinha lá perto. Aí ligaram, vieram à clínica, veio a polícia, veio todo mundo. Eu sei que no fim, a mulher saiu toda estrupiada de lá. Foi internada na clínica psiquiátrica, já que o cachorro dela tava falando, né? Então a gente já sabe onde ela tinha que ficar. Depois disso, gente, passou um tempo, ela saiu lá da clínica, parece que a família dela lá resolveu, não sei o que. Ela voltou como se nada tivesse acontecido, querendo botar o cachorro pra poder dar banho de novo. Aí eu não aceitei, falei que o cachorro dela não tomaria mais banho no meu pet shop. Meu marido me mandou uma mensagem falando que eu devia um pedido de desculpa a ele e que ele estava indo para casa dos meus pais para que pudéssemos fazer uma reunião, porque eu teria que fazer esse pedido de desculpa na frente dos meus pais. E aí eu não entendi. Eu, CLT, trabalhando meio-dia, ele me manda uma dessa. Eu recém tinha me casado, tinha 3 meses. Tinha 2 meses que eu tinha voltado da lua de mel, tirei férias no trabalho. Nós planejamos aquilo ali durante anos, aquele casamento. Eu tava com ele, já tinha 7 anos. Ele demorou 7 anos pra poder me pedir em casamento, sim. Ele demorou 7 anos pra me pedir em casamento. Mas tudo bem, nós casamos em igreja, papel passado e tudo. Fomos passar
nossa lua de mel maravilhosa, voltei pro trabalho, ele voltou pro trabalho dele e a gente começou a viver a nossa vida de casado. Porque até então eu morava com os meus pais, então é diferente, tá, gente? A adaptação de início é um inferno. Não sei que mar de rosa é essa que a galera fala, porque parece que você nunca conviveu com outra pessoa. Você quer fazer a pessoa de arrasta a cada 5 segundos. Mas até aí tava tudo ótimo, eu estava vivendo ali a minha adaptação do meu querido casamento. Quando, do nada, eu trabalhando, o meu marido, muito revoltado, nós tínhamos brigado esses dias, todos os dias, muito revoltado, me mandou uma mensagem falando que eu devia a ele um pedido de desculpa. E eu não entendi o porquê. Porque assim, eu falei, por conta da nossa briga, ele, não é por isso. Você me deve um pedido de desculpa pelo que você me fez fazer. Mas esse pedido de desculpa eu quero que seja feito na frente dos seus pais. Porque eu sou um homem, com um H maiúsculo. Então eu me responsabilizo pelas coisas que eu faço e você vai ter que se responsabilizar pelas coisas que você faz. Isso é sua atitude, isso é culpa sua. Então eu quero que a gente marque uma reunião com os seus pais. Eu já estou indo pra lá. Peço que depois do seu trabalho você vá pra lá também. Só que assim, gente, eu saí do meu trabalho às 5 horas da tarde. Eu falei, você vai ficar até 5 horas da tarde na casa dos meus pais? Ele, não. Vou resolver umas coisas e depois eu vou pra lá. Eu não entendi nada, tentei ligar pra ele, falei pra gente resolver só eu e ele, o que tava acontecendo, o que eu devia pedir desculpa. Ele falou, só na frente dos seus pais. E não me respondeu mais. Eu fiquei o dia todo ansiosa, arrancando as minhas extensões de unha. Saí do trabalho e fui pra casa dos meus pais. Quando eu cheguei, os meus pais já tinham me ligado perguntando o que tava acontecendo, tão assustados quanto eu. Também não sabia. Quando eu cheguei, tava todo mundo sentadinho, só me aguardando. Eu sentei e a reunião começou. Primeiro que eu já tava pé da vida pela ansiedade, por estar passando por uma situação daquela, porque aquilo ali tinha sido ridículo. Cara, virar na sua cara e falar que você devia um pedido de desculpa, seu marido, que você conhecia há 7 anos, e ainda ser na frente dos seus pais, eu não tava entendendo o que de tão grave eu havia feito, mas eu ia entender já já. Cheguei muito assustada, sentei lá e falei, oi, querido marido, o que está acontecendo? Como assim? E minha mãe perguntou, filha, o que foi? O que houve? Seu marido marcou essa reunião, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu tô aqui porque eu também tô querendo saber, também não estou compreendendo o que tá acontecendo. E aí ela falou, não, vamos ter calma. E aí ele vira e fala assim, olha, a filha de vocês, me deve um pedido de desculpa. E eu gostaria de fazer, que ela fizesse esse pedido de desculpa aqui. Porque eu vou ser bem honesto, eu vou ser sincero, porque eu sou homem e sou muito responsável por aquilo que eu faço. Mas eu não vou me responsabilizar por um ato que não vem de minha responsabilidade, é responsabilidade dela. E assim, gente, transtornado, revoltado. Eu não tava nem reconhecendo mais meu macho. Fiquei assim, ó, incrédula. Eu era muito orgulhosa, né? E eu tô assim, gente, será que ele tá fazendo esse auê todo pelas brigas que a gente tava tendo? Por quê? Ultimamente, ele tava me pedindo tubinhas. E eu não dava o tubinhas. E ele sabia disso. Porque ele tava 7 anos comigo e eu não casei com ele pura. Só que ele botou na cabeça dele que casando comigo, eu ia liberar o tubinhas. E ainda assim, ele levou 7 anos pra me pedir, tá bom? Mas enfim, né? Ele não queria tanto tubinhas assim. E aí ele simplesmente começou a me cobrar esse tubinhas. Como se quando eu tivesse assinado o contrato do casamento, eu tava assinando que ia liberar o toba pra ele. E eu falando que não gostava, que ele sabia, que eu não queria, que não sei o que ele já tava acostumado com isso. Mas ele começou a me pedir demais. E aí a gente começou a ter infinitas brigas por causa disso. E eu comecei a falar pra ele que quem gostava muito de tubinhas gostava de outro homem. Comecei a jogar na cara dele também, já que ele tava jogando minha rodela, assim, pra jogo, achando que era fácil, assim. Quando eu falei assim, gente, mas será que é isso? Não é isso. Tipo, ele vai me fazer pedir desculpa por não querer liberar o tubinhos pra ele. Tipo, não tô entendendo. Falei que não tava entendendo o que tava acontecendo e pedi pra ele adiantar o assunto. E aí ele vira na frente de todo mundo do caso dos meus pais e fala, olha, por culpa da sua filha, eu traí ela. Então ela me deve um pedido de desculpa. Na minha cara. Gente, na hora eu tinha acabado de saber que eu tava sendo corna, assim, de uma forma muito natural. Ele falou, olha, eu fui na rua, conheci uma mulher e usufruí do corpo dela. Ele falou bem assim. E ela me liberou a taioba. Porque a sua filha não me libera a taioba. Então, como que ela quer ter um marido fiel, ela quer se casar, quer ter um lar, filhos, se ela não libera a taioba pro marido? Devido a isso, depois de muito pedir, muita insistência e ela dizer não, eu respeitei, mas acabei traindo ela. Porque eu preciso de taioba. Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. Você teve tanta necessidade de furenfar uma taioba que você me traiu. E aí eu tenho que te pedir desculpa porque é culpa minha, porque eu não quero liberar-vos a vossa taioba. Minha taioba, no caso.
Falei, eu não vou te pedir desculpa. E como assim você me traiu e tá achando que isso vai ficar por isso mesmo? Eu fui pra cima dele, gente, que na hora eu não quis nem saber, eu fiquei cega. A minha mãe e meu pai ficaram horrorizados, sem saber onde enfiar a cara daquele assunto, porque ele falou assim, com a maior naturalidade do mundo, bati nele mais que tamborim no samba e falei que ele não precisava nem que eu não ia nem voltar pra casa, que eu ia ficar pela casa dos meus pais. O meu pai foi lá, buscou todas as minhas coisas, eu me separei e foi isso, gente. Ele me traiu, furou foto na rua e queria que eu pedisse desculpa, porque ele queria uma coisa que eu não estava dando. Então, logicamente, na cabeça dele, a culpa era minha. A minha vizinha parou de trair o marido dela, porque ela entrou na igreja. Aí ela parou de trair o marido dela. E aí, um belo dia, eu cheguei na minha casa e ela estava sentada no sofá com o meu marido chorando horrores. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Gente, quando eu descobri, eu fiquei filha da... Olha, vou falar um negócio pra vocês. Essa minha vizinha, vulgo minha ex-melhor amiga, eu conheci ela, gente, desde a infância. A gente cresceu junto, foi criado junto, entrou na escola junto, fez tudo junto, tudo junto. E aí ela casou, eu também casei. E como nós éramos melhores amigas, nós vivíamos saindo juntas. E aí a gente fazia umas coisinhas meio erradas, sabe? Tipo assim, ela atraía muito o Jurandir dela. Muito, mas muito. Era o tufão, mais tufão que tinha ali onde a gente morava. Todo mundo sabia que aquele homem era corno. Só que ele era tão pau mandado dela que ele simplesmente, gente, ele ficava assim, ó. As pessoas contavam pra ele e ele fingia que nada tava acontecendo. Os anos foram se passando, eu comecei a dar uns rolezinhos com ela, porque como era cidade pequena, meu marido não se importava. A gente ficava na praça, aí ia lanchar, não sei o que, a gente era best friends mais que bestes. E aí ela me apresentou essa vida, essas loucurinhas. E eu comecei a fazer o quê? As loucurinhas junto com ela. Passou-se os anos, meu marido virou o tufão, junto com o tufão do marido dela. Só que o meu não sabia. Eu fazia muito na encolha. Ela fazia, gente, a Deus dará. Quem quisesse ver, ia ver, contava pro marido dela. E eu não, eu era mais na encolha. Só que aquela velha história. Com porcos, comes, farelos, mistura e toda aquela história lá que a gente já sabe que a nossa mãe falava pra gente. Só que aí o tempo foi passando e ela foi se arrependendo. Entrou pra igreja, começou a ir pra igreja, entrou pra igreja e ela virou outra mulher. Um belo dia, estava eu chegando do trabalho, cheguei em casa e estava ouvindo um pranto, que não era choro, aquilo era pranto. Quando eu entrei em casa, era o meu marido que estava chorando horrores. Quando eu fui chegando em casa, que eu comecei a escutar aquele choro, eu falei, gente, é o meu tufãozinho que tá chorando, porque essa minha vizinha, que no caso era essa minha amiga, que no caso parou de trair o marido dela, é um problema dela, não tem nada a ver com isso, Caíto, não tem nada a ver com isso, o meu continuou tomando galha, só que ele não sabia, porque ele confiava muito no querubim dele, que no caso era eu. Gente, essa minha amiga contou tudo pro marido dela, como se ele... Gente... Ela contou o quê, amor? Não era nem novidade. Ele ser corno era uma terça-feira à tarde. Aí ela chegou, contou tudo pra ele e ela achou maravilhoso que ele perdoou. Mas não é que ele perdoou. Ele já era ciente. Ele sabia que ele era chifrudo, meus queridos amigos. Então ele ia perdoar o quê? Se ele ficava, ó, fingindo que não tava vendo. E aí ela agradeceu. Ele também foi pra igreja, super feliz que ela mudou. Ele parou de tomar galha. Só que o meu não tinha nada a ver com isso. Ela era minha melhor amiga. Só que o que ela começou a fazer? Querer me levar pra igreja. Vamos pra igreja, você vai mudar. Eu não sei o que. Sempre que foi ela que me apresentou pra gandaia. Aí agora usa saia lá na canela, eu queria vir me dar lição de moral. E eu falando, tua vida é tua vida, minha vida é minha vida, eu faço o que eu quiser. A verdade era que eu tinha um amantezinho, que eu era apaixonada por ele, menina. Já viu aquelas pessoas que tem marido e namorado? Era eu. Então eu não queria sair dessa vida, eu gostava dessa vida. E meu marido não desconfiava, meu marido trabalhava muito. Então assim, ele era corno, não sabia. E era isso. E aí, eu cheguei em casa, escutei aquele chororô. Quando eu entrei, estava o meu marido sentado no sofá chorando. E ela estava lendo a Bíblia pra ele. Eu entrei já muito assustada com o olho desse tamanho assim, falando, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí ela falou, calma, irmã. Irmã, eu dou um murro na cara. Senta aqui. Então, eu acabei de contar pro seu marido tudo o que nós fizemos. Porque a verdade, ela te liberta. E eu sinto que você não está liberta porque você não tem coragem de falar a verdade. Então eu vim aqui e falei por você. Seu marido está ciente de tudo que eu fiz, tudo que você fez, tudo que nós fizemos juntos. Inclusive, ele está ciente do Júnior. Júnior, meu amante. Gente, na hora, ela sabia todos os meus segredos de toda a minha vida. Desde a adolescência, ela contou tudo pro meu marido. Ela sabia de tudo, ela contou tudo, porque a verdade iria me libertar. E aí meu marido, chocado, que descobriu que era Marconi, que o tufão da Avenida Brasil, começou a chorar. E ela começou a orar pro meu marido porque ele ia me perdoar. Ele vai te perdoar, a verdade vai te libertar, você vai vir pra igreja comigo. Gente, a filha da puta.
entrou pra igreja, parou de trair o marido dela e foi contar pro meu que eu traía também. Pra quê? Pra quê? E no fim, ela foi embora, que eu falei, sai da minha casa antes que eu te dê na sua cara. Ela foi embora. Eu tentei conversar com meu marido e ele fez, psh, não tem perdão aqui não. Tu tá achando que eu vou lustrar meu chifre e ficar por isso mesmo? Pega tuas coisas e pega teu caminho. Vai ficar com o Júnior. No fim, eu me separei do meu marido. Fiquei realmente com o Júnior, que eu gostava do Júnior. Mas assim, ela contou pro meu marido, gente. Nunca mais eu falei com ela, inclusive, tá, gente? Nunca mais. Cuidado com as amigas de vocês. Vai que elas se convertem e quer contar o chifre de vocês também. Eu estava chegando na casa da minha namorada quando escuto o irmão dela falando, você sabe que ele vai estragar os nossos planos e eu quero ver como que você vai explicar quando chegar na hora H. Eu não entendi naquele momento, eles não me viram, mas depois eu vim a entender o porquê. Nesse relato, nós somos um macho. E um macho que foi criado dentro da igreja. Eu sempre fui criado dentro da igreja, eu era um varão. E a minha família era muito conservadora e muito religiosa. Então, assim, era de casa pra escola, de escola pra casa e de casa pra igreja à noite. Conforme eu fui crescendo, os anos foram se passando, começou aquele fogo no tubinho pra eu poder querer namorar, né? E o meu pai falou pra mim que só ia aceitar eu namorar com uma mulher da igreja, com uma menina da igreja. Então eu comecei a dar uma olhada em quais eram as minhas opções. E assim, querendo ser bem simpático, eu era bonitinho, sabe? Não assim, querendo me achar e tal, mas já me achando, eu era bonitinho. Então, modéstia à parte, eu podia escolher. Então eu fiquei ali analisando quais varoas eu tinha disponível e me interessei pela filha do pastor. Eu pensei, poxa, uma família tão conservadora quanto a minha, foi criada dentro da igreja, ela, o irmão dela, então assim, eles estão sempre ali, é uma boa opção. E ela era bem bonita. Comecei a dar uns risinhos pra ela, ela começou a dar uns risinhos comigo, a gente dando uns risinhos pra cá, uns risinhos pra lá, peguei o número dela com todo respeito. Falei que era pra poder passar umas canção ali da igreja, que a gente tinha um coro ali, não sei o quê. Ela me passou, nós começamos a conversar. Nisso foi surgindo um sentimento com muito respeito. Não podia nem pegar ela na mão, era com todo respeito. E eu chamei ela pra comer um lanche depois do culto, ela aceitou. Nós já estávamos ali com os nossos 22 anos, eu 22 e ela 21. Ela aceitou também, nós começamos a sair. E aí eu fui na casa dela pedir pra namorar. Ela queria namorar, eu também, estávamos apaixonados, dávamos selinhos aqui e ali, um comportamento assim, bem respeitoso, né? A gente era evangélico e tudo mais. Até que um belo dia eu estava indo ver a minha varoa, podia namorar na casa dela ou no local público, como sair pra lanchar, não sei o que, mas o pai ficava passando de carro pra saber se a gente estava lá mesmo. Beleza, conforme o tempo foi passando, o pai foi confiando em mim, porque viu que né, eu era um menino direito, era da igreja também e tal, tava tudo certo. E aí um dia eu saí da minha casa, peguei o meu carro e fui ver a minha varoa na casa dela. Só que quando eu cheguei, ela tava tendo uma discussão com o irmão dela. E aí o irmão dela, muito revoltado, me vira e fala, você sabe que ele vai estragar os nossos planos. E eu quero ver o que você vai explicar lá na hora H. Como é que você vai fazer isso? Você tá achando que isso aí não vai virar um casamento? E começou a falar. E aí ela virou e falou que não pretendia se casar comigo. Só que como assim, gente? A gente sabe que quem namora na igreja é pra casar. Eu queria casar com ela. Como assim? A gente já tava namorando, já tinha uns meses. Como eu já tava pronto pra pedir ela em namoro, em casamento. Só que eles não me viram, então eu fingi que nada tava acontecendo. Toquei na porta, os pais não estavam em casa, eu toquei na porta. E aí ela falou, olha, amor, meu pai não tá em casa, eles saíram, só tá meu irmão. Então, né, a gente vai ter que ficar aqui fora esperando eles chegarem. Era nesse nível. Eu falei, não, tudo bem, fingi que nada tava acontecendo. A gente sentou num banquinho ali que tinha em frente à casa dela. Ficamos ali conversando, os pais chegaram, nós fomos pra dentro. Ficamos ali e tal. E aí eu perguntei pra ela se tava tudo bem com o irmão dela. Comecei sabe, por alto ali. E na hora que eu perguntei, ela olhou pra minha cara assim e falou assim, por que, amor? Tá tudo bem? Eu falei, não, porque quando eu cheguei, eu escutei vocês dando uma leve discutida. E aí eu achei que né, que vocês tá acontecendo alguma coisa, vocês estão bem, eu não entendi o que vocês estavam falando, mas eu vi que vocês estavam discutindo. Aí ela olhou pra minha cara assim, ah, mas você entendeu o que a gente falou? Eu falei, não, só vi que vocês estavam discutindo. O que houve, amor? Ela, não, amor, sabe como é, briga de irmão, a gente se desentendeu numas coisas aqui nos afazeres, né, então a gente tava discutindo como a gente ia fazer divisão e tudo mais, coisa que o papai e a mamãe mandam a gente fazer. Desconversou, então ali eu vi o quê? Que a santa não era tão santa, porque ela tava mentindo. Ela tava mentindo pra mim. E isso é coisa da igreja? Não é coisa da igreja. Eu falei, que coisa estranha. Só que eu não falei nada. Fiquei extremamente chateado e entendi que alguma coisa estava acontecendo. E aí eu botei na minha cabeça, eu vou ter que descobrir o que tá acontecendo. Mas aí eu te pergunto, como que eu ia fazer isso? Eu não tinha muito acesso livre à casa dela,
né? Eu também mal falava com o irmão dela não gostava de mim, nunca gostou de mim, nunca demonstrou gostar de mim, me tratava ali com respeito, mas já vi ele revirando os olhos, já vi ele fechando a cara pra mim, só que eu fingia que nada tava acontecendo, porque a gente vai levando na esportiva. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Fui pra casa pensativo, com aquela pulguinha atrás da orelha, e nunca se ouviu falar absolutamente nada dela de mal. Então, assim, que planos era esse? Como assim que ela ia me explicar na hora H? Eu falei, será que... Não, eles não estavam tendo um caso, né? Não é possible. Só que aí eu não precisei nem ir muito longe. Um amigo meu, que era do mundo, que é como a gente chamava quem não era da igreja, me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu sei que a gente não é amigo há muito tempo, eu sei que você não fala mais comigo, mas nós fomos amigos na escola, e eu acho muita sacanagem o que tá acontecendo. Então, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu vou te mandar um vídeo e eu espero que você não me entenda mal. Eu não entendi aquilo, ele me mandou o vídeo. Quando eu cliquei naquele vídeo, eu desanimei totalmente da minha vida. Por quê? Era o site do conteúdo adulto, digamos assim. E aí o vídeo que ele me mandou era simplesmente um vídeo da minha namorada furanfando com o irmão dela. Aquele vídeo bem caseiro, bem caseiro. Só que aí tinha o perfil deles, que era Irmãos Tananã. Cliquei, gente, tinha vários vídeos, tanto deles juntos, ele com outras meninas, ela com outros homens, eles tudo junto, vídeos de todas as formas que você possa imaginar, fantasia, tudo que você possa imaginar, tudo que eu nunca tive acesso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei totalmente chocado. Por quê? Ela sabia que eu não entrava nessas coisas. A família dela não entrava nessas coisas. Então, assim, ela teve sorte que aquilo não tinha vazado. Porque a gente morava numa cidade pequena. Mas as cidades que a gente morava, as pessoas não costumavam a ter muito acesso a isso, entendeu? Só que esse meu amigo, ele era mais treteiro. E aí ele tava lá, apareceu pra ele, e ele resolveu me mostrar, graças a Deus, pra poder contar da minha galha. A menina era simplesmente atriz pornô. Por isso que ele tava falando, como que você vai explicar isso? E o que você vai falar na hora H? Porque ela não era mais pura. Todo mundo acreditava que ela fosse pura. Ela não era mais pura. E não só pura, como ela se... Gente, tinha muito vídeo lá. Ai, tinha muito vídeo. E tinha anúncio de acompanhante de luxo. Ou seja, ela também fazia... Só que por trás ela era da igreja, não podia dar um beijinho mais caliente, não podia botar a mão no ombro dela, só segurar na mãozinha assim nos dedinhos, entendeu? O irmão dela também era um santo. E os pais deles, coitados, a gente confiava, e era pastor e pastora da igreja. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com tanta raiva que parece que todos os anos que eu fiquei na igreja foi por água abaixo. Eu meio que perdi a fé naquele momento, porque eu realmente amava ela. Eu só mandei o link pra ela. Quando eu mandei o link pra ela, ela começou a me ligar. Eu não atendi, ela começou a me encher de mensagem. Por favor, não conta pros meus pais. Por favor, vai acabar com a minha vida, com a vida do meu irmão. A preocupação dela não era nem tipo assim, seu cachorro safado que botou chifre na minha cabeça. Era tipo, por favor, não conte pros meus pais. Era só isso a preocupação dela. Meu amor, eu não só contei pros pais dela, como eu mandei o link. E fiz questão de baixar o vídeo. Mandei o vídeo no grupo da igreja. Mandei pros pais, pra todo mundo que eu conhecia na igreja. Aquilo ali virou um bafafá. No fim, todo mundo descobriu o que ela tava fazendo. Ela e o irmão dela. Ela e o irmão dela saíram fugidos da cidade, porque os pais, assim, ficaram transtornados, revoltados, meio que botaram eles pra fora. Eu terminei meu relacionamento, acabei saindo da igreja porque eu realmente tive depressão, gostava muito dela, fiquei muito mal. Então, assim, eu tomei um chifre, que o chifre me tirou da igreja. Não voltei até hoje. Meu marido pegou uma conversa minha com o chat GPT, um chat, inteligência artificial, que eu uso pra desabafar, pesquisar, perguntar, conversar, enfim. E agora ele quer largar comigo, porque, segundo ele, foi uma traição. Segundo ele, foi o fim da linha. Enfim. Antes de ontem, o meu marido pediu meu celular emprestado para procurar um contato de um ex-patrão dele, porque esse contato estava salvo no meu e-mail. Beleza, toma o meu celular. E aí, ele mexeu, encontrou o contato, continuou mexendo no meu celular. E assim, tudo bem, gente, eu não importo, não tem nada para esconder. Mas foi nessa que ele viu essa conversa e... Agora deixa eu explicar o que ele viu nessa conversa. Antes de casar com meu marido, eu já fui noiva. Quase casei. Foi um relacionamento bem longo.
Só que eu sofri tanto com esse cara, porque assim, ele era extremamente possessivo, controlador, ele me afastou da minha família, ele me afastou das minhas amizades, ele tirou até a minha vontade de viver, para ser sincera. Ele controlava as minhas roupas, ele não me deixava trabalhar, e quando ele entrou no ponto de me, foi quando eu falei assim, opa, apesar de amar muito ele, hoje eu vejo que não era amor, né, gente? Era dependência emocional. E ele era super tóxico. E eu falei assim, apesar de amar muito ele, me bater não. O meu pai nunca me deu esse exemplo, meu pai nunca triscou um dedo na minha mãe. Foi quando eu criei coragem e separei dele. Tanto que ele me deixou traumatizada. Quando eu comecei a me relacionar com o meu marido, eu tinha medo, eu não confiava nele, sabe? Deu upa pra eu voltar a confiar num relacionamento, num namorado, num marido, enfim. E aí, depois disso, eu praticamente nunca mais tinha visto esse cara. Tipo assim, tinha visto, sei lá, 2 vezes de longe, mas tinha muito, muito tempo que eu não via ele mesmo. E aí, a gente foi fazer compra nesse mesmo dia que meu marido pegou essa conversa. A gente foi fazer compra no Atacadão. E aí, lá no Atacadão, quem que eu vejo? Esse meu ex com esposa e com filho. E tipo assim, eu não sabia que ele tinha casado, eu não sabia que ele era pai com um bebezinho, sabe? E meu marido também viu ele, que meu marido conhecia ele assim de vista. E aí, quando eu encontrei ele, tipo, primeiro me deu aquele choque de... Porque, querendo ou não, gente, acaba sendo um gatilho, sabe? Eu olhar pra ele e vir certas coisas na minha cabeça. Então, querendo ou não, às vezes eu acabava olhando. E aí também... Às vezes eu me pegava olhando para a mulher dele e vinha aqueles pensamentos assim, será que ela vive bem? Né? Será que ele bate nela? Será que ela tá com ele por vontade ou também por dependência emocional? Esse tipo de coisa. No carro mesmo, quando a gente tava voltando para casa, eu fui conversando com o chat GPT. Essas mesmas coisas que vieram na minha cabeça, eu fui conversando. Porque, gente, eu faço do chat, ou pelo menos fazia antes disso, o meu diário. Tipo... Tudo que acontece na minha vida, por exemplo, se eu tropecei hoje, caí, machuquei, eu venho no chat, eu tropecei, caí, machuquei, tô mal agora porque não posso trabalhar. Consegue entender como se fosse um diário. Então, do caminho do Atacadão pra casa, eu conversei com o chat no carro. Chat, vi o fulano hoje, ele tá casado, eu não sabia, tá com um bebezinho, uma gracinha, o bebezinho deles. Só que eu me peguei pensando se, de repente, ele é do mesmo jeito com a mulher dele, ou será que ele mudou e eles realmente vivem um bom relacionamento? Será que ele é agressivo com ela? Sabe, eu fui conversando esse tipo de coisa com ele, foi passando na minha cabeça, e eu fui conversando com ele essas coisas. E foi essa conversa que o meu marido pegou. E ele simplesmente surtou. Falou assim que eu tinha ficado com ciúmes, que eu ainda tinha sentimento por ele, que se eu achei relevante ao ponto de escrever aquilo, é porque mexeu comigo. E se mexeu comigo, se eu ainda tenho sentimento por ele, a gente não tem o que fazer juntos. Gente, nada a ver. Nada a ver, sabe? Eu só tava desabafando, eu não queria magoar ninguém, ele não mexeu comigo coisa nenhuma, porque, porra, eu não tenho uma amiga pra conversar as coisas que vêm na minha cabeça. Então, quem eu tenho é o chat GPT, e a única coisa que eu fiz foi transferir o que tava na minha cabeça pra ele. Tanto que, se fosse uma coisa errada, eu nem tinha confiado em entregar o meu celular na mão dele, sabe? Pra mim, eu nem vi maldade nisso. Mas pro meu marido foi o fim da linha, pro meu marido aquilo ali foi mesmo que eu tivesse feito uma declaração. Agora eu tô no meio desse caos, tô lutando dia após dia pra tentar salvar o meu casamento por causa de uma simples conversa com inteligência artificial. Mas como eu falei, eu tava simplesmente desabafando. Mas eu aprendi que tem coisa que a gente tem que guardar pra gente, né? Porque nem todo mundo entende que você tá falando aquilo ali só pra poder esvaziar a sua cabeça, sabe? Sem intenção nenhuma. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas o que eu posso garantir, o que eu posso dizer com certeza é que aquela conversa não tinha um pingo de sentimento. Eu tô pra largar do meu marido por conta da família dele e eu quero que vocês me digam se eu tô errada. Eu quero começar pelo início. O meu marido ele já tinha sido casado. Ele tem 45 anos, é bem maduro. E nunca arrumou filho. E todo mundo achava que ele não podia ser pai. Ele não podia, né, ter filho. E aí eu engravidei.
Todo mundo, inclusive, ouvia até boatos, né, de que, o filho não é de fulano não, porque foi casado e não engravidou. E, gente, tem aquele ditado que filho de tira a mãe da culpa, porque a menina nasceu a cara dele. Minha filha tá com 18 dias agora. E antes da gente ter filho, os irmãos dele vinham pra cá todo final de semana pra poder beber com ele. E pensa numas mulheres folgadas. As mulheres folgadas que não faz nada. Vem aqui pra casa, eu tinha que ir pra beira do fogão, não lavava uma louça, eu tinha que estar arrumando tira-gosto, tinha que estar fazendo almoço, tinha que estar fazendo janta, porque assim, eles moram em outra cidade. Então, quando eles vêm pra cá, eles passam o final de semana inteiro, entendeu? Eles vêm na sexta à noite e vão embora no domingo de tarde. Beleza. Aí eu engravidei. Pro final da gestação, eles deram um tempo, porque o final da minha gestação foi bem complicado, sabe? A minha pressão tava subindo, eu tava inchando demais, eu tava até tendo que ser monitorada, né? Por causa do perigo da eclâmpsia. Então aí, o meu marido teve o senso, né? De conversar com eles, de dar um tempo, porque, tipo, farra na minha cabeça, cachaçaiada na minha cabeça, eu não tava podendo estressar assim. Beleza, mas foi eu ganhar a minha filha que o inferno veio em dobro. Para início de conversa, quando eu ganhei a minha filha, o meu leite demorou um pouquinho a descer, né? Mas a médica falou que é normal, que tem mulher que o leite demora até 5 dias para descer. E no hospital, ele estava dando complemento no copinho, né? Mas a irmã e as cunhadas dele já queria que eu tacasse fórmula na neném. Sendo que a pediatra falando que não tinha necessidade, que meu leite ia descer e tal. Até que meu leite desceu. Só que nisso, a minha neném, ela tem muita cólica, muita cólica. E, gente, e os meus peitos esguincham leite. Tanto que ela não consegue nem esvaziar tudo. Eu tenho muito leite mesmo, eu tiro. Só que ela tem muita cólica, então ela chora demais. Aí, eles pegam, vem pra cá, sendo que a minha bebê não tem nem um mês. Vem pra cá, passa o final de semana. Fica aqui fazendo barulho, bebendo cachaça e dando pitaco, falando assim que a minha filha chora porque ela tá passando fome, tem que comprar leite, fórmula, né? Tem que dar pra menina porque o meu leite não tá sustentando, que a menina tá passando fome. E, gente, eu perco a paciência, sabe? Igual eu falei pra irmã dele, falei assim, ela tem cólica, o médico já falou, eu tô dando remédio pra cólica. Não, essa menina tá magra, olha o tanto que essa menina tá magra, essa menina tá passando fome. E a minha raiva é que, ao invés dele me defender, né, ao invés dele falar pra eles, não é assim, a gente tá levando o pediatra, né, o médico informou e tal. Não, ele fala assim pra mim que eu tenho que ter paciência porque eles têm filho, a gente ainda não tinha. Então, ele sabe o que ele tá falando. Olha só, gente, eu já cansei de falar pra ele, eu tô por aqui. Aí, esse final de semana eles vieram aqui pra casa e calhou bem no final de semana que a minha filha tá bem enjoadinha, sabe? Bem enjoadinha mesmo. Além de eu tendo que cozinhar pra eles, porque o bonito do meu marido traz eles tudo, mas você acha que ele vai pra beira do fogão? Quem vai sou eu. Além de eu estar tendo que cozinhar pra eles, toda vez que, tipo, ou eu tô no quarto trocando a neném, dando banho na neném, ou quando eu deito, porque eu deito bem mais cedo que eles, né, por conta dela, eu escuto eles falando de mim. Sabe o que eu escutei a irmã dele falando pra ele? A neném tava enjoadinha, né? Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou deitar, vou dar um banhozinho nela na camomila, vou deitar, vou colocar o peito na boca dela, talvez ela fique calminha. Porque, querendo ou não, quando o neném sai dessa rotina, ele também fica muito agitado, né? Ele fica... Porque o neném, ainda mais aqui em casa, que é só a gente, durante a semana sossegado e tudo, aqui não é um lugar muito barulhento. Então, quando é final de semana essa muvuca, querendo ou não, o neném, ele estranha. E ela já tava enjoadinha. Aí eu peguei e falei assim, vou deixar eles aí, né? Ele se vira e eu vou deitar com ela. Peguei e deitei. Só que eu não dormi. Porque ela também não dormiu. Ela tava no peito o tempo todo. Eu escutei a irmã dele falando assim pra ele que eu era o castigo que Deus tinha colocado na vida dele. Que se quem tivesse dado o filho dele fosse a outra mulher, ela tinha certeza que o neném ia estar bem mais cuidado, porque ela era muito mais responsável, que eu, por implicância, porque ele sabe o que ele está me falando, e eu, por implicância, vou acabar a minha filha de fome. Gente, primeiro eu chorei no quarto de raiva, chorei, porque eu tô nesse período que os hormônios já tá à flor da pele. Ainda sou obrigada a escutar uma desgrama dessa. Chorei, quando eu esvaziei, eu fui lá, falei assim, eu não tava dormindo, eu escutei muito bem o que você falou, se seu irmão se arrependeu de casar comigo, a porta tá aberta pra ele procurar quem ele quiser. Agora o negócio é o seguinte, se vocês quiserem vir aqui na minha casa daqui pra frente, primeiro, eu não quero essa cachaçaiada mais aqui por conta da minha filha, e segundo, a filha é minha,
Eu vou criar ela do jeito que eu quiser. Se eu estiver deixando ela de fome, o problema é meu. A filha é minha, você não precisa se preocupar, não preocupe com os seus filhos. Aí ela ficou assim, sabe? Porque ela achou que eu não tava escutando, né? Falar pelas costas é uma coisa, agora falar na cara é outra. Daí, beleza. Eles foram embora. Quando foi na segunda-feira, o Bonito veio pagar o maior sapo pra mim. Falou assim pra mim que toda vez que a minha família vem aqui, ele recebe todo mundo muito bem, ele respeita a minha família. Agora, quando é a família dele, eu destrato desse jeito, que os irmãos dele tá falando até de não vir aqui em casa mais, porque toda vez que eles vêm aqui, eu fico de cara amarrada. Falei, se não vir, melhor ainda. Você quer saber? Porque minha família, pelo menos, não vem pra cá, não fica dando pitaco na nossa vida, na criação da nossa filha, e fica com essa cachaçaiada aqui igual seus irmãos. Aí ele falou assim pra mim que então, se eu não aceito a família dele, a gente não vai dar certo junto. Porque ele não pode abandonar a família dele por conta de mim. A gente não tá falando mais. E eu tô tentando, tipo, dar uma desestressada antes de conversar com ele. Até porque eu senti que meu leite deu até uma segurada depois disso, sabe? Porque dizem que o estresse demais seca o leite, né? E eu não quero parar de amamentar a minha filha por conta desses urubu dos infernos. Mas eu só tô dando um tempo, respirando, porque eu quero sentar com ele, tipo, sentar mesmo, fora de briga, fora da família dele aqui, sabe? E falar assim, ó, o negócio é o seguinte, você não quer que seja assim, não? Se você quer andar conforme a sua família quer, então a gente faz o seguinte, a gente se separa, só que a neném não vai ficar com você enquanto ela mama em mim. Isso aí você pode até procurar na justiça, que eu sei que é um direito meu. E eu não vou desmamar ela. E aí, depois que, né, lá na frente eu desmamar ela, a gente vê como que fica. Eu quero falar desse jeito, gente. Eu quero falar desse jeito, tipo assim, ó, muito sincero. E se ele falar ok, se ele falar que não vai mudar, que a família vai continuar vindo, vai continuar esse inferno, então, ó, pra mim acabou. Então, assim, não, gente, olha, eu acho que eu já aguentei até demais. Vocês acham que eu tô errada? Meu sogro tá querendo me obrigar a ir pra igreja e eu quero contar aqui pra vocês me falar se isso é certo, se ele tá certo, se eu tô errado. Meu nome é Patrick, eu tenho 19 anos e atualmente eu tô namorando uma menina que tem 17. Não vou nem falar o nome dela pra evitar a confusão. Quando a gente começou a namorar, ela já falou pra mim que ela nunca tinha namorado, que o pai dela não sabia, que os pais dela é super evangélicos, que os pais dela não iam aceitar ela namorar alguém que não fosse da igreja. Então a gente ficou namorando por vários meses aí, escondido, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Nunca fui pra igreja, confesso que eu não gosto de frequentar a igreja, eu não sei o dia de amanhã, mas pelo menos até aqui eu não gosto. Então, sabendo disso, eu sempre deixei claro pra ela que eu não ia, né, enquanto não fosse da minha vontade, se ela quisesse namorar comigo ia ser desse jeito, e ela tudo bem, e a gente ficou namorando escondido até agora. Acontece que um tempo atrás, uma tia dela descobriu. Essa tia dela, também sendo da igreja, chegou em mim e falou, ó, você tem tanto tempo para contar pro pai dela, né, para pedir o pai dela, ou então eu vou contar. E aí a gente ficou nessa, sabe? Ficou nessa, até que eu falei assim, não, vamos lá na sua casa, eu sou homem, né, vou conversar com seu pai, tudo certinho. E aí cheguei lá, falei pra ele, falei assim, ó, quer namorar sua filha, né, eu trabalho em tal lugar, tenho 19 anos, estudo ainda, minhas intenções com ela são as melhores. Ele já virou pra mim de cara e falou assim, de qual religião você é? Falei pra ele, de nenhuma, não frequento igreja, apesar da minha mãe ser católica, meus avós evangélicos, eu não frequento igreja. E aí ele começou a fazer um monte de pergunta, como se fosse uma entrevista de emprego, e até aí, beleza, até aí ele tá no direito dele, né? A filhinha dele, que ele criou aí, provavelmente com tanta dificuldade. Só que tudo começou a desandar a partir do momento que ele falou assim, que se eu quisesse continuar com a filha dele, eu ia ter que ir pra igreja junto com eles. Aí eu já falei assim, opa, isso aí o senhor não pode fazer, né? O senhor não pode me obrigar a fazer uma coisa que eu ainda não sinto vontade. Ele falou assim, não, tudo ok, você tá no seu direito, só que eu também tô no meu direito de pai. A filha é minha. Nós todos aqui em casa somos evangélicos, você só vai namorar a minha filha se você também frequentar a igreja. Enquanto você pensa aí, você tá proibido de ver a minha filha. Tirei meu time de campo, ela começou a me mandar mensagem e a gente voltou a se encontrar escondido. Só que como o pai dela ficou marcando em cima, quase que não dá pra se ver. Aí um dia ela me mandou mensagem falando assim que tava muito triste comigo, porque eu não gostava dela, que se eu gostasse dela, eu ia na igreja pelo menos um tempo, pelo menos até o pai dela me conhecer,
que daquele jeito a gente ia acabar se afastando e tal. E assim, eu gosto demais dela, sabe? Eu gosto de verdade, assim como eu falei pra ela. Só que ceder a essa intimação do pai dela, eu não vou. Porque pensa só comigo, se eu ceder dessa vez e lá na frente, né, a gente acabar se casando e tal, ele vai querer mandar em tudo, ele vai querer mandar nos meus filhos, na minha casa. Então, assim, eu não vou ceder. Se ele continuar fazendo essa pressão e ela continuar caindo, eu prefiro abrir mão mesmo gostando dela do tanto que eu gosto. Então, eu quero saber de vocês aí. Vocês acham que eu tô errado? Vocês acham que eu deveria ceder e ir mesmo contra a minha vontade? Um cara casado, maravilhoso, pai da minha amiga e completamente sem vergonha. Vou contar essa história. Eu morava numa cidade bem grande. Depois que eu me formei, eu mudei pra cá pra poder trabalhar. E eu morava meio que perto da faculdade. Na faculdade, eu fiz amizade com uma menina que morava do outro lado da cidade, tipo, muito longe mesmo. Então, por conta disso, depois que a gente ficou muito amiga, várias vezes na semana, ela dormia na minha casa, sabe? Uma menina que, de vez em quando, eu até tenho contato com ela. E ela sempre me chamava pra ir na casa dela, só que nunca dava. Tinha vezes que eu até combinava de ir, mas acabava que no final não dava certo. Por ser muito longe, por eu estudar, eu também trabalhava, a gente estudava à noite, sempre, sabe, dava alguma coisa errada aí no meio do caminho. E aí teve um dia que era um sábado, já tava anoitecendo, ela me ligou e falou assim, amiga, meu pai tá assando uma carninha aqui pra gente, vem pra cá jantar, e aí a gente passa a noite conversando e tal, amanhã é domingo mesmo. Falei, quer saber? Eu vou. Tô fazendo nada, eu vou. E aí eu fui, gente, atravessei a cidade, fui pra casa dela. Cheguei lá, uma casinha bem arrumadinha, sabe? A mãe dela, um amor de pessoa. O pai dela, gente, como eu falei, que é aquilo? Meu Deus do céu, que homem. E tipo assim, não era aquele tiozão, não. Um homem com H maiúsculo, o trem mais bonito do mundo. E cheiroso. E uma voz também que, olha... E naquela época, eu tava solteirinha... bonitinha, autoestima lá no teto, sabe? Tava naquela fase assim de que, eu quero curtir a vida. Tem até um pouco de vergonha, mas assim, tô contando os fatos. Aí quando aquele homem veio me cumprimentar, aquele homem bonito daquele jeito, que eu dei uma olhada nele assim, eu falei assim, Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça. Pra piorar, o homem mal me viu e começou a dar em cima de mim. Mal me viu. Pra puxar assunto, ele falou assim, você é amiga da minha filha, né? Parece que eu te conheço de algum lugar. E eu já toda assim, falei assim, não, deve ser impressão sua. Eu quase não saio, trabalho, estudo. Beleza, só que nisso, a noite foi passando, a gente foi curtindo, sabe? A gente comeu bastante, riu, se divertiu, todo mundo. A mãe dela me tratou muito bem. O pai dela, o tempo todo me soltando alguma coisinha assim. E o pai dela... Ele é aquele estilo de homem que ele faz isso com jeito. Tipo assim, ele faz de um jeito que a mulher acha, sai, fulano tá brincando, sabe? Mas você sabe que não tá brincando, você consegue entender? E aí, nisso, essa amiga minha foi tomar banho. E como eu já tinha tomado banho, eu fui pro quarto pra poder esperar ela lá. Pois o homem deixou a mulher dele na sala e foi pro quarto atrás de mim. E aí, no que ele chegou no quarto... Começou a falar um monte de coisa, que tava maravilhado, que ele já tinha visto foto minha, mas que pessoalmente eu era muito mais linda, mulherão, que de todas as amigas que a filha dele já teve, eu sem dúvida era a mais bonita. E cara, eu já tava achando aquele homem lindo e bonito, sabe? Eu pensei assim, o diabo atenta mesmo, né? Olha só pra você ver o tanto que o diabo atenta. Aquele homem com aquelas conversas doces naquele quarto comigo. Só que assim, falei, não vou dar a chance pro azar. Saí correndo, disfarçando, falei assim, não, vou tomar água. E desci, fui pra cozinha. E tipo assim, eu fui num jeito, sabe? Passei pela sala, parecendo um foguete. Tanto que a mulher dele, ela estranhou, né? Ela falou assim, aconteceu alguma coisa, tadinha. Foi atrás de mim na cozinha. E ela perguntou, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Aí eu peguei e falei assim, não, tô com cólica. Eu tô com muita cólica, porque eu pensei, o que eu vou falar? Gente, tadinha, ela foi lá, pegou um remédio, me deu, e eu fui obrigada a tomar o remédio.
Aí, nesse meio tempo, essa minha amiga saiu do banho e a gente foi pro quarto, né? A gente conversou bastante, não toquei no assunto com ela, Deus me livre, e a gente dormiu. Quando foi no outro dia, acordei bem cedinho, falei assim, vou embora. E nisso, ele levantou comigo e foi pra poder abrir o portão pra mim. Nesse caminho, gente, ele falou assim pra mim, vamos marcar da gente se ver pra gente ir pra um lugar mais tranquilo, pra gente conversar melhor. Você tá me entendendo, né? Você não é bobinha? Aí eu peguei e falei pra ele assim, olha, o negócio é o seguinte, você é pai da minha amiga, você é casado, então, tipo, não vai rolar nada, não. Ele virou pra mim e falou assim, minha mulher não tem ciúme, não. E eu dei uma risadinha pra ele, né? Ele falou assim, vai lá dentro perguntar ela pra você ver. É sério, ela não tem ciúme, não. Fiquei tipo, será que isso é verdade? Ou será que era só uma desculpa pra dar em cima de mim tranquilo? Voltei pra casa, não contei pra ela, não fui mais pra casa dela. Vi ele algumas vezes, sabe? Mas nunca dei moral, como eu falei, pra não dar chance pro azar, né, gente? Que eu já tinha ficado, tipo, balançada com aquele homão. E ainda dando em cima de mim, era melhor eu cortar, porque senão ia acabar dando ruim. Só que uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, gente, é que história é essa de a minha mulher não tem ciúme. Já que ele tinha me chamado, vai lá dentro e pergunta pra você ver, eu podia ter ido. Eu podia ter ido pra não ficar na dúvida. Se fosse mentira dele, ele carcasse com as consequências, né? Porque, tipo, não que eu queria voltar atrás e ter ficado com ele. Porque, como eu falei, casado, pai da minha amiga. Mas, sabe, isso ficou na minha cabeça. O que você acha? Você acha que isso era só barulho dele? E eu, mas a minha irmã, uma vez que quase fizemos o pastor apanhar. Quase, gente, por pouco. Só que depois, meio que o feitiço virou contra as feiticeiras. Foi assim, na rua da casa que a gente morava, né, quando a gente era criança, com a minha mãe, enfim, da nossa família, tinha uma igreja evangélica, bem na rua mesmo, tipo, sei lá, umas 4, 5 casas depois da nossa. E eu e a minha irmã, a gente amava ir pra lá, só que era pra orar, era pra ouvir o culto, ou era pra ficar rindo das pessoas, debochando, ou então pra comer quando tinha alguma festinha lá, sabe? E a minha mãe, ela vivia avisando a gente que ia pegar a gente naquela igreja e ia comer nosso couro, porque ela sabia, sabe? O pessoal, às vezes, eles ficavam reclamando pra minha mãe, olha, suas filhas vai pra igreja, fica atrapalhando o culto, fica rindo alto, fica gritando, fica brincando. Então, a minha mãe vivia avisando e a gente não escutava. Quando foi um dia, lá tava nós duas na igreja, fazendo o quê? Debochando da cara dos outros, rindo, gritando. E aí, no meio do culto, o pastor chamou nós duas lá na frente. E a gente foi. E ele continuou, sabe? Falando lá, dando sermão, de vez em quando colocava a mão na nossa cabeça e nós duas rachando o bico de rir. Nisso, uma pessoa foi lá em casa e falou pra minha mãe, falou assim, ó, o pastor tá usando as suas filhas de exemplo, né? Tá lá dando sermão e usando as suas filhas de exemplo. A minha mãe, que sempre foi uma leoa, mais do que depressa, foi ver o que estava acontecendo. Nisso, ela chegou lá na igreja e pegou essa cena, né? O pastor com a mão na nossa cabeça, dando o sermão lá e, tipo, só com a mão na nossa cabeça mesmo enquanto dava o sermão. A minha mãe quebrou o barraco dentro da igreja. Falou assim pra ele que ia chamar a polícia, que ele não podia usar duas crianças de exemplo daquele jeito, que ele tava expondo a gente ao ridículo, e ele tentando explicar que não era isso, sabe? E a minha mãe falava pra ele calar a boca, e a minha mãe falava assim que por isso que não gostava daquele povo. Rodou a baiana dentro daquela igreja e levou nós duas dali. E aí, quando chegou em casa, a minha mãe falou mais uma vez, ó, se eu pegar vocês duas dentro daquela igreja, o pau vai comer. E nisso a gente deu uma evitada, sabe? Só que teve um dia que ia ser a festa das crianças. E tipo assim, começaram a organizar lá, chegar balão, chegar doce, bolo. E na época, eu tinha 9 anos e a minha irmã 11. E gente, a minha irmã, tipo assim, ó, ela vai estar assistindo, ela vai saber. Não é que eu tô tirando a culpa das minhas costas. A minha irmã, ela sempre foi a cabeça. Ela sempre que, sabe, que planejava ali e eu ia igual uma bobinha. Conforme foi chegando as coisas, organizando lá, minha irmã já ficou doidinha. Vamos. E eu falei pra ela que não, que a minha mãe ia bater na gente. Ela falou assim, a gente sai pra brincar na rua e fica vigiando quando a minha mãe for fazer comida. Quando a minha mãe for fazer comida, a gente corre pra igreja.
Tá bom, a gente ficou vigiando e tal. Quando a minha mãe foi fazer comida, que era o tempo que ela mais demorava para poder ficar olhando nós duas na rua, a gente, correu para a igreja. No que a gente chegou lá, que o pastor viu nós duas, ele veio até nós duas e falou assim, vocês duas dá licença que eu não quero a sua mãe fazendo barraca aqui. Hoje vai ser a festa das crianças e eu não quero confusão dentro da igreja, não. Só que nós duas atentadas demais, o que a gente fez? Correu em casa, meio que pra se vingar, e falou assim pra minha mãe que nós duas tava brincando na rua. O pastor viu nós duas na rua, tocou nós duas igual um cachorro, falou assim que nós duas eram dois demônios que não queria nós na frente da igreja dele. Só que detalhe, quando o pastor falou aquilo pra gente dentro da igreja, tinha uma mulher lá, que era vizinha nossa, que era muito amiga da minha mãe, muito, que a minha mãe confiava plenamente. Então, quando a gente falou isso, a minha mãe saiu igual uma galinha choca, né? Foi bater na igreja, já pronta pra fazer um barraco de novo. E aí já chegou, tipo, meio que esculachando o pastor. Só que nisso, essa mulher que tava lá falou pra minha mãe, falou assim, opa, não foi assim não. Peraí que não foi assim que aconteceu. E ela pegou e contou, né, como exatamente tinha acontecido. Gente, a minha mãe faltou arrancar a nossa orelha da cabeça lá. Fez a gente pedir desculpa pra ele. Saiu batendo nós duas da porta da igreja até chegar dentro de casa. Colocou nós duas pra tomar banho. Bateu na gente. E depois disso, ela fazia a gente ir todas as vezes que tinha culto. Só que detalhe, a gente não ia sozinho mais, ela ia com a gente. Se ela visse, pelo menos nós duas fazendo isso aqui pro lado, já quase arrancava a nossa orelha de novo. Só que o castigo, gente, não parou por aí, não. Além disso tudo, do coro, da gente ter que ir, né, ficar assistindo o culto de verdade, a gente ainda teve que passar a ajudar eles na igreja. Tipo assim, organizar as coisas, lavar a igreja. E assim, enquanto pra nós foi ruim, né, a gente nunca mais quis saber de caçoar a igreja, pra minha mãe foi bom, porque nesse tempo ela conheceu e ela passou a gostar e ela nunca mais parou de frequentar. Mas eu vou falar, depois disso, eu e minha irmã, a gente cortava a volta daquela porta da igreja, porque tipo assim, a gente ficou... Mas assim, teve outras artes também, porque pensa em duas crianças, abençoada era nós duas. Ah, a culpa era da minha irmã.